Graça e paz, bom dia. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus nesse devocional que está ali no livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me onde é a casa do profeta. E Samuel respondeu a Saul: Eu sou o profeta. Sobe diante de mim no alto, comei comigo hoje, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para a casa de teu pai? Esse texto traz alguns ensinamentos para nós. O contexto dele fala que Saul está já há 3 dias procurando as jumentas do seu pai que se perderam junto com seu servo, e num determinado momento eles têm uma ideia que foi a melhor para aquele momento, de procurar um profeta que havia na cidade, que iriam auxiliá-los para encontrar aquilo que eles tinham perdido. E eles se direcionam a caminho da casa de Samuel. Mas diz as Escrituras que um dia antes Deus já tinha visitado a Samuel, dizendo que naquele mesmo horário estaria diante dele um homem, que sobre a vida desse jovem, sobre a vida desse homem, Deus tinha um plano para o povo de Israel. E é maravilhoso nós vermos a capacidade da soberania de Deus, e nós passamos a entender que talvez algumas perdas não são perdas, mas são atalhos que Deus cria para que nós venhamos a nos encontrar e estar diante do plano e do propósito dele. É muito interessante que quando Saul chega diante de Samuel, em nenhum momento Samuel cuida das causas pessoais de Saul. Vamos procurar a sua jumenta, vamos procurar aquilo que foi perdido. Olha, vamos acalentar o teu coração para que você alcance aquilo que tanto você está procurando. Não, Samuel diz: olha, sobe aqui comigo, ceia comigo hoje, passa a noite comigo. Não ocupe o teu coração por conta das jumentas, porque essas jumentas que há 3 dias vocês estão procurando, elas já foram encontradas. Em outras palavras, aquele tempo, o distanciamento de tempo que você tem se desgastado, que você tem procurado, já foi localizado. E o que nós aprendemos com isso? A partir do momento que Saul se coloca diante de Samuel, Samuel representa a boca de Deus na terra. Então Saul se coloca diante do próprio Deus, e a partir do momento que ele se coloca diante do profeta para buscar uma direção de Deus, é como ele está se submetendo, se sujeitando à vontade soberana de Deus sobre a vida dele para aquele momento. Mas a princípio ainda o desejo de Saul era encontrar a jumenta, mas o plano de fundo era Deus cumprir em Saul o plano que ele tinha para o povo de Israel. Então, nós aprendemos que às vezes algumas perdas, algumas complicações na trajetória pode sim, com certeza, ser o próprio Deus criando situações para que nós estejamos diante da presença dele e não venhamos só alcançar aquilo que nós perdemos, mas nós venhamos a descobrir qual o plano perfeito de Deus para nossas vidas. E eu quero te convidar nessa manhã, não sei o que você tem procurado e há quantos dias você não tem encontrado êxito, você não tem alcançado, mas eu quero te convidar, venha diante da presença de Deus, se coloque diante da presença de Deus, porque aquilo que o teu coração tem ocupado com preocupações, com planos, já está no controle de Deus. Aquilo que fugiu sobre o teu controle já está no controle de Deus. E conheça qual é o plano maravilhoso que o Senhor tem para a sua vida. Não perca tempo procurando jumentas, procure estar na presença de Deus e o Senhor irá cumprir a sua vontade e atender o desejo do teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.